sou Luana Tavares, analista judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, especialista em direito notarial e registral e também em direito administrativo. Hoje trago um importante e relevante tema do mundo notarial e registral, que é a observância pelo notário no momento em que estiver realizando a escritura pública de inventário extrajudicial da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário número 878694. Nesse recurso, o STF fixou a seguinte tese: é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros no artigo 1790 do Código Civil, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável o regime do artigo 1829. Pois bem, o que acontece? Nós sabemos que desde 2007 o notário pode realizar a escritura pública de inventário extrajudicial, insere-se ali naquele contexto de desjudicialização e permitiu, por meio da Lei 11.441, essa realização da escritura pública de inventário extrajudicial, caso os herdeiros sejam maiores, capazes, o obituado não tenha deixado testamento ou, caso tenha deixado testamento, deve ter sido cumprido perante o Poder Judiciário. Então, quando alguém vai até um cartório de notas solicitando a realização de uma escritura pública de inventário, caso o obituado vivesse em união estável, o tabelião deve observar essa tese, até mesmo porque o artigo 6º, inciso 2 da Lei 8935 de 94 estabelece como uma das funções do notário o dever de orientação. Então, dentro desse mesmo artigo 6º, inciso 1, que compete ao notário formalizar juridicamente a vontade das partes, tem logo em seguida esse inciso 2, de onde se extrai esse dever de orientação do tabelião. E vamos entender por que o STF chegou a essa tese. É importante fazer uma linha do tempo, vamos traçar uma linha do tempo. O artigo 226 da Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, logo no início dele, está dizendo que o Estado protegerá a união estável. Protegerá a união estável como uma entidade familiar. Nesse contexto, traz uma nova forma de se constituir família. A evolução social trouxe novos arranjos familiares. Nessa perspectiva, cito uma autora que gosto muito, que é a Maria Berenice Dias, que diz que nós não temos mais um direito da família, e sim um direito das famílias, porque as famílias agora são plurais. E a Constituição Federal de 1988, muito bem, estabeleceu que deve o Estado proteger a família. Ainda nessa linha do tempo, logo após a Constituição Federal, alguns diplomas legislativos infraconstitucionais trouxeram essa proteção à família no tocante ao regime sucessório. Trata-se das leis 8971 de 94 e a 9278 de 96, que em suas redações trazem, em verdade, um regime sucessório para o companheiro equivalente àquele regime sucessório do Código Civil vigente à época, que era o Código Civil de 1916. Continuando nossa linha do tempo, chego ao Código Civil de 2002, que trouxe o artigo 1790. E, pasmem, retrocedendo, retirando do companheiro aquela proteção que até então ele possuía em razão desses diplomas legislativos que estavam observando o texto constitucional. E por isso que o STF declarou esse 1790 inconstitucional. E quais foram os fundamentos utilizados pelo STF para declarar esse artigo inconstitucional? O STF, primeiro fundamento, foi o princípio da igualdade. E você vai perguntar, Luana, mas a união estável é igual ao casamento? Não, não há uma identidade inexorável entre a união estável e o casamento. No entanto, não se pode fazer uma hierarquização de famílias. Acabei de falar que há várias formas de família, há novos arranjos familiares. E sob essa perspectiva
que não pode haver uma hierarquização entre família. O outro fundamento utilizado pelo STF, também muito importante, foi o princípio da dignidade da pessoa humana. Tal como previsto no 1790, em algumas situações concretas, levaria o cônjuge a nem participar da partilha. Então, naquele monte partilhável, poderia privar aquele companheiro, inclusive, de uma vida digna, uma vida equivalente àquela com quem ele viveu anos. E as pessoas vivem em união estável pelos mais diversos motivos. Então, não cabe ao Estado se imiscuir nessas questões e desproteger a pessoa que resolveu viver desse modo, resolveu viver em união estável. Um outro fundamento que eu também achei extremamente importante foi que o 1790 fere o princípio da proporcionalidade, sob a sua vertente da proibição da proteção deficiente. Como eu falei, a depender do caso concreto, o companheiro poderia, inclusive, ser privado de uma vida digna. Então, essa norma tem uma proteção deficiente. E ainda passa também por uma outra tangencia, em verdade, por um outro princípio que também foi violado, que é o princípio da vedação ao retrocesso. Sabemos que, em se tratando de direitos fundamentais, deve-se conferir máxima efetividade a esses direitos fundamentais. E eu falei há pouco, quando eu estava traçando aquela linha do tempo, que existiam leis que conferiam uma proteção ao companheiro. E o Código Civil fez o quê? Retrocedeu, retirou essa proteção trazida por outras leis. Então, vulnerou, em verdade, o princípio da vedação ao retrocesso. Então, sob essa perspectiva, a norma do artigo 226 deve ser analisada sob um aspecto sistemático, teleológico, histórico. E o artigo 1790 retirava direitos até então conquistados pelas pessoas que viviam em união estável. E qual foi a solução utilizada pelo STF para o companheiro? O STF entendeu que deve ser observado no regime sucessório do companheiro o artigo 1829, ou seja, aquele aplicado também para o casamento, nessa perspectiva. Então, a escritura pública de inventário extrajudicial, que é realizada perante o tabelionato de notas, deve observar esse recurso extraordinário, notadamente porque submetido à sistemática da repercussão geral, logo tem efeito vinculante e eficácia erga omnes. E com isso finalizo com vocês um importante e relevante tema do direito notarial e registral, trazendo para vocês o novo regime sucessório que deve ser conferido à entidade familiar denominada união estável, à luz da Constituição Federal. E aguardo vocês para novos vídeos e caso queiram mais dicas sobre direito notarial e registral, acessem meu Instagram, @registrandonamente. Até mais!